Olá, amores! Estamos de volta com mais uma dica semanal do nosso canal Viajando na História. Há exatos 699 anos, no dia 14 de setembro de 1321, morria um dos mais célebres escritores do mundo, o florentino Dante Alighieri, autor de uma das mais famosas obras da literatura universal, a Divina Comédia, que foi concluída pouco tempo antes da sua morte. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Dante Alighieri foi escritor, poeta, político e é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana e o precursor do renascimento literário na Itália, pois rompeu com a tradição medieval de escrever em latim, substituindo-o por um dialeto falado na Toscana, contribuindo assim para o aperfeiçoamento da língua nacional. Foi o autor da Divina Comédia e se tornou muito mais do que um literato, pois numa época onde apenas os escritos em latim eram valorizados, redigiu um poema de viés épico e teológico que se tornou a base da língua italiana moderna e culmina a afirmação do modo medieval de entender o mundo. Essa obra foi originalmente intitulada Comédia e mais tarde foi rebatizada com o adjetivo divina por Giovanni Boccaccio, escritor renascentista, autor da obra O Decameron, e um dos grandes admiradores da obra de Dante e também um dos seus biógrafos. Apesar de ser bem famoso hoje, principalmente após ter sido colocado de volta na temática literária com o livro Inferno, de Dan Brown, lançado em 2013, cuja trama principal gira em torno do livro do mesmo nome de autoria de Dante, que faz parte da obra da Divina Comédia, o que nem todo mundo sabe é que a vida do próprio Dante foi um drama repleto de tragédias provocadas por desencantos amorosos e ferrenhas disputas políticas, que culminaram com um melancólico fim de vida no exílio. Sua trajetória pessoal seguiu um rumo oposto ao percorrido por ele na Divina Comédia. Enquanto o Dante da ficção começa sua saga no inferno e vai até o paraíso, o Dante real foi feliz quando jovem e amargou um profundo sofrimento na velhice. Filho de Alighiero di Bellintione e Dona Bella degli Abati, Dante nasceu em 1265 na cidade italiana de Florença. Investigações apontam que seu nome verdadeiro era Durante. Dante era um diminutivo. Sua família era abastada, pertencente a uma baixa aristocracia, dona de pequenas propriedades que também exercia o comércio. Portanto, Dante teve uma boa educação. Estudou letras, ciências, artes e teologia, provavelmente com os frades franciscanos da Igreja de Santa Cruz. Dante também estudou retórica com Brunetto Latini, magistrado, embaixador e notório oficial da República Florentina em 1267. Sua mãe faleceu quando ele ainda era criança, aos 5 anos de idade, e seu pai quando ele tinha cerca de 18 anos. Dante teve uma juventude própria de um jovem nobre e participou de uma das batalhas entre Florença e Siena, a Batalha de Campaldino, em 1289. Provavelmente, cenas vistas por ele nessa batalha iriam inspirar o poeta na composição do seu livro O Inferno. Os pesquisadores da vida de Dante colocam que o fato mais significativo dessa época da sua juventude, que iria marcá-lo para o resto da vida, foi uma paixão precoce e fulminante. Tudo aconteceu nas ruas de Florença, quando ele tinha apenas 9 anos e viu uma bela menina chamada Beatriz, à época com 8 anos. Foi amor à primeira vista. O problema é que, apesar de ainda ser uma criança para os padrões de hoje, Dante já estava comprometido com uma noiva, chamada Gemma Donati, de uma família rica e influente da cidade, num relacionamento arranjado por seu pai. Respeitando a vontade familiar, eles se casaram aos 14 anos. A união renderia 3 filhos, mas nunca contaria com a entrega total do poeta. Uma prova disso é que a sua esposa nunca foi citada em nenhuma de suas obras. Quando completou 18 anos, Dante teve um último encontro com a amada Beatriz. Ao vê-lo em uma rua de Florença, sua musa teria apenas acenado. Depois desse gesto, o convívio entre os dois acabou, sem que eles jamais tivessem trocado uma palavra. O amor de Dante por Beatriz foi totalmente platônico.
A maior parte dos historiadores estão de acordo em identificar o verdadeiro amor de Dante como a jovem nobre Beatriz de Folco Portinari, que se casou com um aristocrata florentino chamado Simone de Bardi. Inspirado por ela, Dante passou a estudar filosofia e escreveu os versos de Vita Nuova, ou Vida Nova, contendo textos com referências autobiográficas. Em 1290, Dante recebe a notícia da morte de Beatriz, que foi enterrada aos 24 anos na igreja de Santa Margherita, onde até hoje o seu túmulo é alvo de visitas, e ao lado dele existe uma cestinha que recebe mensagens de pessoas que sofrem por amor, uma tradição local semelhante ao que acontece na casa de Julieta, em Verona. Como Dante ainda estava escrevendo a obra Vita Nuova, seu livro incorporou vários poemas angustiados sobre a perda de sua musa inspiradora. No último capítulo, o poeta faz uma promessa: nunca mais escreveria nada sobre Beatriz até que fosse capaz de dedicar a ela algo que nunca tivesse sido escrito sobre nenhuma mulher. A promessa foi cumprida anos depois com a sua obra Divina Comédia. Assim que Beatriz morreu, o poeta já havia trocado o latim pelo italiano em seus textos, tendo sido provavelmente inspirado por outros intelectuais da época, como o escritor Guido Cavalcanti, que se tornou seu grande amigo. Outro amigo teria sido o filósofo Brunetto Latini, ex-professor de Dante e referência entre os pensadores florentinos da época. Apesar da amizade que mantinha com ambos, Dante colocou Latini e o pai de Guido Cavalcanti no inferno da Divina Comédia. Latini, por exemplo, foi colocado no terceiro anel do 7º ciclo do inferno, dedicado aos pecados contra a natureza, pois ele era homossexual. Mas o destino trágico de Dante seria selado ao se envolver com a violenta e corrupta política florentina, cujas disputas naquela época costumavam ser resolvidas em conflitos armados. Nesse tempo, a Itália não passava de uma amontoada de cidades-estados autônomas que viviam guerreando entre si. Como toda a região, Florença estava dividida entre os partidários do Papa, chamado de Guelfos, e os que apoiavam o imperador do Sacro Império Romano, chamados de Ghibelinos. 2 séculos depois de Dante, a rivalidade entre os dois grupos inspiraria o inglês William Shakespeare a criar os Capuleto e os Montecchio, da obra Romeu e Julieta. Apesar da disputa entre as facções Neri e Bianchi, Dante consegue ser eleito aos 35 anos para o cargo de prior da República de Florença. A cidade era governada por 6 priores, ou presidentes, organizados num conselho. Mas, ao chegar ao poder, ele teve que tomar algumas decisões duras. A primeira foi expulsar líderes políticos que ainda tumultuavam a cidade. Isso desagradou muita gente e lhe arranjou muitos inimigos. Em 1301, forças francesas estavam às portas de Florença. Diante da ameaça, Dante foi ao Vaticano pedir ao Papa que convencesse o exército francês a não ocupar a cidade. Mas o Papa Bonifácio VIII não tinha a mínima intenção de ajudar. Na verdade, ele iria apoiar a invasão. Na ausência de Dante, que foi mantido em Roma pelo Papa propositadamente, os franceses entraram na cidade e permitiram que os opositores de Dante retomassem o poder. No início de 1302, depois de se recusar por 2 vezes a se apresentar diante do novo governo florentino, Dante teve seus bens confiscados e foi condenado ao exílio e à morte caso voltasse à cidade. O banimento para o resto da vida foi justificado com falsas acusações de corrupção. Para o mundo pré-moderno da época, não havia punição mais severa do que o exílio. Esses anos foram muito amargos para o poeta. Dante nunca mais viu sua mulher e apenas muitos anos depois conseguiu reatar contato com seus filhos. Durante o exílio, Dante visitou diversas cidades italianas. De forma miserável, vagou de cidade em cidade, entre elas Pádua, Verona e Lucca. Ele literalmente mendigava e oferecia seus serviços nas cortes de vários senhores no norte da Itália, como secretário, escrivão de documentos, embaixador e etc.
Antes de morrer, contudo, Dante teve 2 chances de ser perdoado. A primeira proposta dizia que ele poderia retornar a Florença, desde que aceitasse pagar uma multa altíssima e participar de uma cerimônia religiosa em que seria tratado como inimigo público. Dante preferiu o exílio. Da segunda vez, propuseram revogar sua sentença de morte. Em troca, o poeta deveria jurar que jamais pisaria em Florença novamente. No entanto, Dante ignorou a proposta. Como punição, o exílio se estendeu a seus filhos, que foram expulsos da cidade, mas ao menos tiveram a oportunidade de se reencontrar com o pai. Inclusive, uma de suas filhas, Antônia, se tornou freira e adotou o nome de Beatriz em homenagem à grande musa de Dante. Dante passou os últimos 3 anos de sua vida em Ravenna. Ali terminou a sua grande obra, a Divina Comédia, e morreu aos 56 anos, em 14 de setembro de 1321, provavelmente de malária, naquela época uma doença comum e misteriosa. Começou a ser reconhecido apenas um século depois de sua morte, mas o culto em torno dele como o maior poeta da língua italiana é mais recente, data do século XIX e início do século XX, englobando o movimento romântico e o período do alto modernismo. Apesar de ter outros escritos, a Divina Comédia, um grande poema épico, é considerada a sua principal obra. Dante Alighieri a iniciou provavelmente por volta de 1307, concluindo-a pouco antes de sua morte, em 1321. Escrita em dialeto toscano, a obra é um poema narrativo, rigorosamente simétrico e planejado, que narra uma odisseia pelo inferno, purgatório e paraíso, descrevendo cada etapa da viagem com detalhes quase visuais. Dante, o personagem principal da história, é guiado pelo inferno e purgatório pelo poeta romano Virgílio, influência da cultura clássica na sua formação, e no céu por Beatriz, a sua grande musa, já que o poeta Virgílio era pagão e não podia entrar no paraíso. A Divina Comédia é como um vasto afresco que representa, através de imagens poéticas, as mais secretas aventuras de sua alma, tristezas, esperanças e ódio. Ela também representa as certezas amorosas do Dante poeta e a confiança a Deus, reafirmando de maneira exemplar, através de um contínuo julgamento dos homens de seu tempo e das coisas humanas, uma concepção moral e política muito precisa do mundo. Mesmo quem nunca leu uma linha desta obra, conhece a expressão inferno de Dante para descrever um lugar ou uma situação de sofrimentos intermináveis. O adjetivo dantesco continua sendo usado até hoje como um sinônimo de horrores diabólicos. Uma última curiosidade sobre o poeta Dante Alighieri é a polêmica sobre o destino dos seus restos mortais. Dante Alighieri possui 2 túmulos. Na verdade, ele está enterrado mesmo na pequena cidade de Ravenna, ao lado da Basílica de São Francesco, no centro da cidade. Esse mausoléu foi construído em 1780, no século XVIII, sobre o modesto túmulo de Dante. Mas Florença luta até hoje para reaver os restos mortais do poeta. Florença acabou lamentando o exílio de Dante anos após a sua morte, e a cidade fez repetidos pedidos para a devolução de seus restos mortais. Os franciscanos, guardiões do corpo em Ravenna, recusaram, chegando mesmo a esconder os ossos em uma parede falsa do mosteiro. No entanto, Florença nunca desistiu, e um túmulo foi construído para ele na cidade em 1829, na Basílica de Santa Cruz, onde hoje existe também uma enorme estátua de Dante na frente dessa igreja. Esse túmulo, no entanto, está vazio desde então, pois os ossos do poeta continuam em Ravenna, longe da terra que ele tanto amou. Em 2008, o município de Florença pediu desculpas oficialmente por expulsar Dante 700 anos antes. E aí, gostaram da nossa dica de hoje? Então, aguardo vocês na dica da próxima semana, ok? Beijos! Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os
pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. Ai, diz quantos desastres tem na minha mão. Se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia?